verdade, a segunda aula do módulo de salvação, onde o pastor Alberto é o ministrante, ele é o professor titular dessa cadeira, vamos dizer assim, né, para a gente entender melhor. Mas ele não pôde estar, ele está viajando, está num retiro lá na cidade de Torres, em Arroio de Sal ali, de maneira que então ele pediu para mim estar substituindo ele nessa segunda aula. Então os alunos da Escola de Servos depois no final podem assinar ali a presença, a folhinha já está ali, né, para assinar a presença nessa segunda aula. E nós vamos dar continuidade então ao assunto que está sendo tratado, que envolve o tema salvação. Esse tema é um tema bastante importante, né? E é o tema que ele baseia a nossa vida e baseia... Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Ele baseia a nossa vida cristã e, às vezes, a gente tem nós, principalmente, né, o povo latino, o povo americano, e principalmente o povo brasileiro, né, por nós termos descendentes diretos, assim, né, de uma miscigenação, né, nós somos, a princípio, o nosso país foi colonizado pelos europeus, né, portugueses, espanhóis, enfim, e já haviam aqui os indígenas. Daqui a pouco começaram a vir mais povos, enfim, italianos, povos de origem africana também, que vieram para cá. Então, nós somos, na verdade, o resultado de uma mistura, né? O povo brasileiro ele não tem uma definição, né? Inclusive, aqui no Brasil se iniciou um termo que eu só ouvi falar nas minhas aulas de história lá, quando ainda se chamava de primeiro grau. Hoje em dia nem isso se chama mais, né? Até vão mudando as coisas. Na época da minha mãe era o ginásio, depois o científico, depois não sei, depois mudou, então vai mudando as coisas, né? Mas eu aprendi naquelas aulas de história que a mistura, né, vai formando novas raças, né? Se dá para assim dizer, né? Porque nós cremos que só existe uma raça, que é a raça humana, né? Então, para nós não há diferença. Mas a mistura de descendências vai gerando outras misturas. E aí surgiu uma figura que era, se não me engano, era uma mistura de um indígena com um negro, e aí a mistura disso chamava, acho que, mameluco, se não me engano, professora, está certo? Mameluco. Alguém já foi chamado de mameluco? A gente diz, puxa vida, mameluco. Bom, é a mistura de uma origem, de uma etnia com outra, e surgiu outra. E de maneira que o Brasil ele vai se misturando, e ele continua se misturando até hoje, né? E isso é uma característica não só nossa, mas os povos se misturaram, né? O próprio povo hebreu mesmo se misturou muito, né? E se mistura até hoje, há muitas misturas. E por conta dessa identidade misturada, o Brasil tem algo assim que eu, por exemplo, não consigo notar em outras culturas, que é a simplificação. Nós costumamos simplificar as coisas. Então, para nós, o termo, por exemplo, a salvação, para nós, nós começamos a simplificar. Digo, eu aceitei a Jesus, agora eu fui salvo. E a gente não pensa sobre a implicação e sobre o significado daquilo que nós falamos e daquilo que nós experimentamos muitas vezes. Porque nós simplificamos. Por exemplo, a pessoa chega e diz assim, um jovem na sua flor da idade, a Madu está com que idade, Madu? 17? Ali, ó, 17 anos. Então o jovem pensa, eu quero casar. E aí a gente que é mais maduro pensa, tu quer casar? E nessa nossa ideia de simplificação, o que tem na cabeça do jovem, o que tinha na minha cabeça na época, né, e de todos nós passamos por isso, para mim casar eu preciso de uma pessoa e eu vou viver junto com essa pessoa. Então vou estar junto ali, vou estar perto e tal. Só que a gente, o tempo passa, nós conhecemos uma pessoa, nós nos apaixonamos, nós casamos, e aí nós vamos descobrir que não é só vou me casar, né? Não é só isso. Isso a gente simplifica muitas vezes, isso eu acho que faz parte da nossa vida, e isso se chama, vamos dizer assim, a minha avó dizia que é a escola da vida, é a faculdade da vida. Então a pessoa aprende muito mais pelo que viveu do que aquilo que, né, teórica, né, que aprendeu na teoria.
Isso também se chama sabedoria, a vivência, né? Por isso que é muito importante ouvir os pais, dar atenção para aqueles que já passaram por situações, porque isso evita a simplificação. Porque o simples ato de casar, isso é o mais irrelevante quando você casa, quando você se une a uma pessoa. A cerimônia do casamento é linda, é maravilhosa, é necessária, é de Deus, mas é só o pontapé inicial. Depois você vai descobrindo verdadeiramente quem é a pessoa, você vai se dando a conhecer, a pessoa vai descobrindo seus defeitos, ela vai descobrindo também as suas qualidades, ela vai reafirmando alguns conceitos, ela vai desenvolvendo outros conceitos, ela descobre que você de noite rouba as cobertas, ela descobre que muitas vezes você enforca o banho. Essas coisas vão vindo à tona. Ela descobre que você usa uma camisa que tira direto do varal sem passar. Porque eu às vezes, não passo a camiseta, porque eu acho desnecessário, por conta de que a camiseta, por conta do tecido dela, ela já sai praticamente pronta para uso, né? Você dobra ela, bota no guarda-roupa, depois ela está pronta para uso. Esse é o meu conceito, né? Mas o que é o correto é passar a roupa, dobrar direitinho, por conta de toda uma questão até de vamos dizer assim, quando você passa o ferro, você está higienizando também a roupa, né? Mas a gente simplifica. Por exemplo, a minha camiseta da academia, eu às vezes uso num treino e depois uso no outro direto. Porque não suei muito, né? Foi um treino leve, daí a camisa está pronta para usar. Aí depois bota para lavar. Mas não precisa passar a camisa da academia, ou não é? Bom, é uma simplificação. A gente vai simplificando o tempo todo. E a gente pensando sobre isso, sobre salvação. Digo, Deus, o que é a salvação? Vamos começar lendo um texto aqui no livro de Malaquias, que é o último livro aí da Antiga Aliança. Livro de Malaquias, no capítulo 4, para que a gente entenda e possa pensar um pouco mais profundamente sobre esse tema. O pastor Alberto, ele na aula anterior já falou, né, bastante sobre isso, sobre a figura mesmo, né, do Cristo, do Salvador, do Redentor. Falou bastante sobre redenção, né, baseado lá no livro de Romanos. Nós vamos ler um texto aqui no livro de Malaquias. Vamos ler do versículo 4, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. Esse profeta, que foi o último profeta, as últimas palavras inspiradas da Antiga Aliança foram essas palavras que foram ditas pelo profeta Malaquias. Depois disso teve, historicamente falando, 400 anos de silêncio. E a gente, com a nossa simplificação, a gente pensa, puxa vida, então Deus se calou durante 400 anos? Não, não aconteceu isso. Mas as palavras inspiradas no livro, que foram registradas como de Deus para toda a humanidade, elas não aconteceram. Mas Deus, com certeza, inspirou a história, Deus cuidou do povo, Deus preencheu essa lacuna, porque Israel tem, dentro desse período, histórias fantásticas e maravilhosas, mas que não foram registradas e inspiradas no cânon, mas não deixaram de acontecer. Mas a importância dessas palavras aqui, porque foram os últimos registros inspirados da palavra de Deus através de um profeta. E diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que promessa essa, né? Agora vamos ler um texto
correlacionado a esse, que está no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 67. Diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma nação poderosa na casa de Davi, seu servo. E como falou pela boca dos santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de vir ante a face do Senhor Deus e preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados, pelas entranhas das misericórdias do nosso Deus, com que o Oriente do alto vos visitou, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia. Aqui o profeta está falando sobre o cumprimento dessa palavra de que o profeta Malaquias se referia, que haveria de ver alguém, Deus enviaria alguém. Ali muita gente, às vezes, pega esse texto para falar sobre vidas passadas, sobre reencarnação, enfim, mas esse texto não trata disso, em nenhum momento. Quando o profeta fala, enviarei o profeta Elias nos últimos dias, não era o ressurgimento do profeta Elias, mas era alguém que seria levantado por Deus na mesma unção do profeta Elias. Alguém que viria na mesma proporção e na mesma unção daquele profeta, que foi um dos maiores, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Então não era Elias propriamente dito, mas era alguém levantado por Deus. E nós sabemos que está se referindo ao próprio Senhor, que diz ali, quando pergunta para os discípulos assim, olha, muitos falam que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal, e vocês? Quem dizem que eu sou? E ele, nessa oportunidade, se diz, uns dizem que tu és, né, a encarnação de Elias, o Elias ressurgido, surgiu essa teoria, né? Mas Jesus estava querendo saber se eles estavam entendendo aquilo que estava diante deles, aquilo que estava se revelando diante dos olhos deles, dos discípulos, que era a própria salvação. Sabe uma coisa interessante? Que quando você lê os profetas e os escritos da Antiga Aliança, você percebe que tudo isso está apontando para a pessoa de Cristo. Por exemplo, José, quando esteve escravo de Faraó, quando ele era lá o governador de Faraó, vocês conhecem a história, não vamos contar aqui porque isso dá assunto, né, para muito tempo. Mas José, então, um dos filhos de Jacó, foi vendido pelos irmãos como escravo. Depois ele mesmo como escravo, Deus era com ele, ele prosperava onde ele estava. A mulher lá da casa de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu daquela mulher, ela denunciou ele foi preso. Na prisão ele interpretou sonhos, ele, mesmo assim, mesmo preso, Deus ainda estava usando a vida dele. Depois disso, da prisão, ele foi diante de Faraó. Depois de Faraó, ele interpretou um sonho, e aí ele foi levantado como vamos dizer assim, o vice-presidente do Egito, né? Ele era depois do trono de Faraó, José era o homem, porque ele deu instruções acerca de uma grande necessidade que houve na terra, e ele praticamente salvou a vida da terra. Naquele momento, ele foi o homem que deu a solução para o problema, porque ia haver fome e escassez, e ele, com sabedoria do alto, ele conseguiu resolver aquele problema. E um dos nomes que foi atribuído a José, pelo próprio faraó, foi Safenat Paneia. Esse era o nome que foi atribuído a José.
E o significado daquela palavra, Safenat Paneia, quer dizer o Salvador do mundo. Então José, há um paralelo muito grande da vida de José com o próprio Cristo. Começando pela raiz até do próprio nome, José, é o mesmo nome, a mesma raiz do nome Yeshua, que é Jesus. Yeshua, Joshua, Josué também tem a mesma raiz. E na cultura hebraica, o nome que era atribuído a uma pessoa, esse nome estava intimamente ligado à identidade e ao propósito da pessoa. Isso era algo comum no povo de Israel, tanto que Moisés, por exemplo, o nome que foi dado para Moisés, o significado da palavra Moisés, que no hebraico é Moshe, é aquele que foi tirado das águas. Esse era o significado do nome dele. Só que o nome de Moisés foi dado, né, num contexto que nós sabemos ali, né? Ele foi realmente tirado, recolhido das águas, onde a sua mãe preparou aquele bercinho, né? Por isso até o bercinho dos bebês se chama até hoje de Moisés, né? Ah, pega o Moisés lá do bebê, é aquele bercinho que se chama, nem sei se se chama ainda, mas na minha época era isso, Moisés, por causa dessa história de que a sua mãe preparou um bercinho, botou ele ali e saltou na água. E não entrou água para dentro, virou um barquinho mesmo, né? Que mulher engenhosa aquela, né? Que mulher talentosa para construir um... Olha, se eu fizer um barquinho, ele afunda. Né? O Glavão vai lembrar da CIP. Na viagem inaugural, afundou o barco. A CIP era o Clube Irmão Pescador. Histórias que vocês vão descobrindo depois. Mas a história, o resumo é esse, afundou o barco na primeira viagem. E a mulher fez um barquinho, e o barquinho não afundou, ele foi até ser achado e encontrado pela própria filha de Faraó, que criou Moisés, então, como seu próprio filho. Né? E aí ela não podia, tinha muitos afazeres, não podia cuidar da criança e, vou contratar alguém para cuidar desse menino. Contratou quem? A própria mãe de Moisés. Então Deus, né, com as suas... Deus colocando a sua mão na história, né? E o nome Moisés, então, que tinha tudo a ver com o significado da vida dele, foi retirado, aquele que foi resgatado das águas. Então, o nome que era atribuído, ele estava muito ligado à identidade. E aí, José tinha essa identidade também, você vai ser o Salvador do mundo. E aqui, nome de Jesus, abra sua Bíblia ali em Mateus, no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Depois de toda aquela genealogia ali, né, são 18 versículos, 17 versículos falando sobre genealogia. E aí muita gente acha que isso aqui, nem vou ler isso aqui porque não interessa, esse nasceu daquele, nasceu do outro, isso aqui é história. Isso aqui, se você pegar cada nome desse, cada significado, você vai vendo a própria história de Israel e do povo de Deus através dessas gerações aqui. E a história do Messias. No versículo 18 diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, está na mesma versão ali, meio da Corrigida Fiel. Algumas versões aí tratam desse assunto diferente, né? Mas essa é a versão que eu estou utilizando, a Corrigida Fiel. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e não a queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas a receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido seria Deus conosco. Aleluia. Você percebe a riqueza daquilo que está escrito aqui? Quando José, que era, vamos dizer assim, aqui a figura bíblica para esse momento em que eles estavam vivendo, a Maria estava desposada de José. Na cultura hebraica, a pessoa que estava desposada, ela já era considerada alguém com um compromisso assumido com outra pessoa. O desposamento se dava quando o homem, no caso, ia falar com a família da mulher, e a família da mulher, então, consentia: não, realmente vocês vão casar, vocês estão desposados. E na cultura hebraica existe um período em que o noivo, ele fica desposado da noiva, e ele vai preparar toda a estrutura para que ele possa receber a sua esposa, para que ele possa casar. Ele vai fazer toda uma preparação. E ela já fica desposada. Então, a função da noiva, que é desposada, ela fica se preparando para o encontro com o noivo, para as bodas, para o casamento. Ela se prepara. Como é que ela se prepara? Primeiro, um detalhe importante, e isso tem a ver até com todo o simbolismo que tem sobre a questão da segunda vinda, a questão do noivo, a questão que nós esperamos o Senhor, porque a igreja hoje é o quê? A igreja, além do significado da igreja ser o corpo de Cristo, a igreja também é considerada como a noiva. A igreja também é a noiva. Então, o papel da noiva ou da desposada era se preparar para o dia, ou seja, ela preparava todo. Hoje em dia se dá muita ênfase, né, na nossa cultura ao vestido de casamento. Então tem toda uma questão: o noivo não pode ver a noiva antes porque dá azar. Tipo, não pode, só pode ver o vestido do casamento no dia do casamento, né? Só a mãe da noiva vai lá e observa. Ou seja, uma série de questões que na época eram totalmente irrelevantes. Porque a mulher se preparava, na verdade, em todos os seus contextos. O contexto familiar, o próprio contexto dela como pessoa, do seu coração, né? da sua família, sabendo que agora ela deixaria seu pai e sua mãe e se uniria ao seu marido. Então havia, na verdade, uma ruptura, mas era uma ruptura com um fim de multiplicar e não de dividir. Era uma ruptura familiar, mas não uma ruptura de laços, de compromisso, mas era uma outra experiência, uma outra vivência. A pessoa ia ter a sua casa, a sua responsabilidade, tinha o seu próprio convívio ali, e isso ia ser diferente do que era uma vida anteriormente. Ela ia sair do cuidado dos pais para ir ao cuidado do noivo, ao cuidado do seu marido. E o marido, ele saía para prover todas as coisas. Ele preparava a sua casa, ele preparava toda a estrutura, ele preparava a sua vida financeira. Tudo isso era feito durante esse período antes do casamento, mas o compromisso já estava firmado. E havia, inclusive, naquela época, o papel da questão. A Bíblia não relata isso aqui com clareza nesses textos, mas na cultura hebraica havia a questão do dote que se pagava também, da família pagando o dote do casamento, que era um valor correspondente, assim, era tudo isso era visando o estabelecimento do compromisso. Mas um detalhe interessante era que, enquanto a noiva estava aguardando o seu marido, ela não sabia o dia em que ele iria voltar. Ela não sabia, ele não tinha uma data. Dizia: ó, eu vou preparar agora e depois eu volto para te buscar para a gente casar. Mas a noiva não sabia disso. Então, ela se preparava. Se alguém não sabe o dia que vai acontecer, tu te prepara para quando? Pode ser a qualquer momento, pode ser qualquer dia. Então, para quando tu vai estar preparado? Para hoje. Isso nos diz alguma coisa?
Será que isso nos remete? Será que isso nos identifica e nos coloca numa situação de que nós também não sabemos o dia, e o próprio Senhor falou, o dia que eu voltar para buscar a igreja, para buscar a minha noiva, nesse dia nem eu sei, porque ao Pai está reservado. Então a gente tem que estar preparado para quando? Para hoje. Não podemos deixar para amanhã. Porque o único dia, aliás, tem 2 dias que nós nunca vamos poder mudar na nossa vida, nunca. É o ontem, porque o ontem já foi. E o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Por isso que a Bíblia nos adverte a dizer, você diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, você deveria falar o seguinte, se o Senhor permitir amanhã, faremos isso ou aquilo outro. Porque a nossa vida está diante do Senhor. Existia um sábio judeu, né, um rabino, um homem muito sábio, e alguém foi perguntar para ele, um dos seus alunos, dizendo, mestre, quanto tempo dura a eternidade? E aquele rabino falou para ele, a eternidade, meu discípulo, ela dura 1 segundo. E o aluno, como? É 1 segundo. Porque nesse segundo nós estamos aqui, mas no segundo seguinte nós não sabemos. E nós já podemos estar na eternidade. Olha que resposta que esse mestre deu para o seu discípulo. Ou seja, a nossa vida, ela é decidida hoje. Então, diante todo desse contexto em que Maria estava ali esperando e se preparando e para receber o seu marido, de repente, olha a notícia que acontece. Maria está grávida. E agora? O seu noivo estava longe. Porque alguém poderia dizer, né? Eu acho que eles se anteciparam em alguma coisa e ele fugiu e depois ela disse que estava grávida e agora... Ou então ele inventou essa história agora para querer fugir do compromisso, porque se ela fosse... Se ela traísse esse compromisso, era a mesma figura do adultério. E qual era a pena para o adultério? Morte por apedrejamento. Então, José descobriu aquilo, e como ele diz ali que ele era justo e não intentou difamá-la, ou não intentou querer um mal para ela, ele disse assim, puxa vida, eu não sei o que aconteceu com Maria. Olha o coração de José. Mas eu conheço o coração de Maria, eu conheço a vida dela, tanto que eu estou desposado com ela, eu sei que eu não fiz nada, mas eu não posso deixar que ela morra. Ele disse, então caia sobre mim o suposto pecado dela, caia sobre mim e não sobre ela. Porque se ele fugisse secretamente, o que ia ficar constatado? O que iam dizer? José fugiu do compromisso, ela seria a vítima, porque ela teria sido seduzida e ele teria fugido. Então, você percebe que José tomou para si o prejuízo que era para ser de Maria? Então, você percebe que, agora é coisa minha, tá, gente? Mas como hoje é Dia dos Pais, eu vou me atrever a fazer isso, uma aplicação minha, tá? Minha, pastor Roberto. Olha o coração do pai, o coração de José. Porque não foi somente Maria que foi a escolhida, foi José também. Logicamente que o anjo que veio falar com Maria e dá a notícia para ela, você conceberá e dará à luz um menino, e ela pergunta para ele, mas como vai acontecer? Eu nunca tive relação com homem nenhum. O que vai ser gerado vai ser do Espírito Santo. Esse anjo conhecia não só o coração de Maria, mas também conhecia o coração de José, que era o pai. E o que o pai fez? Qual foi a figura do pai nessa hora? A figura de José? Eu vou assumir o erro para livrar a minha esposa. Ou seja, você vê ali a figura de Cristo também. Havia no coração de José também essa mesma disposição de morrer pelo pecado de outro, de se entregar pelo erro de outro, de dizer assim, venha sobre mim, mas não sobre ela.
E mesmo sem saber, porque poderia ele pensar, né? Porque ele estava pensando, ele conjecturou isso. Maria pode ter aprontado, né? Maria pode ter... Mas mesmo assim, a gente vê o coração dele perdoando e assumindo o erro de Maria. Como a gente está distante disso, né? Fica imaginando, faz um exercício aí. Tu tem uma noiva, tu te guarda, tu sabe que tu não fez nada, e ela parece grávida. E aí? Qual a primeira reação que a gente vai ter? Essa mulher aí não presta. Ainda bem que aconteceu agora, porque eu ia casar com uma vagabunda. Ia querer se livrar do problema. Olha o coração desse homem, de José, disse, não, ela pode ter errado. Mas eu, como homem, eu vou assumir o erro e as consequências do erro também. Que atitude. Só que nesse meio tempo, enquanto José estava querendo pensar, aí o anjo visita José e diz assim, José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Jesus amado. Ali a fé dele também foi colocada em prova, porque alguém chegar para você, nunca havia acontecido, e que eu saiba também nunca mais aconteceu. Uma vez só em toda a história da humanidade, que uma mulher teve uma geração espontânea sem a participação de um homem. Porque foi o próprio Senhor que gerou, o autor da vida gerou no ventre dela. O autor da vida. Naquele momento, José teve que assimilar tudo isso. José teve que olhar tudo isso e dizer, realmente, então, se assim é, aí ele recebeu Maria por mulher. Recebeu Maria. E aí, o propósito foi concebido, o Senhor foi gerado ali, mas você percebe que toda essa história tem todo um contexto que às vezes a gente vai simplificando, a gente vai passando por cima, mas quantas nuances e quantos detalhes que a gente às vezes não... Sabe? E é interessante que daí o anjo fala para ele e diz assim, ó, e o seu nome, no versículo 21, será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E lá no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Então você percebe. Outro detalhe interessantíssimo, que o compromisso para Deus, ele é muito importante. Você que é namorado, você que está pensando em namorar, está pensando em noivar, está pensando em casar, o compromisso é coisa séria. Ali, quando ela estava desposada de José, a referência que o anjo diz para José é, não temas receber Maria, tua mulher, tua esposa. Então, quando você está com um compromisso firmado para Deus, isso já é uma realidade. E a quebra desse compromisso, a quebra dessa aliança, ela também traz consequências. Por isso nós temos que ter muita firmeza, muita convicção e muita importância aos compromissos firmados. Principalmente nas áreas relacionais. E ali ele está trazendo, ó, vai se chamar Jesus e ele vai salvar o seu povo. Ou seja, no próprio nome de Yeshua, no nome de Jesus, já está a raiz de toda a sua identidade, o Salvador do mundo. Ele se chamará Jesus, do hebraico Yeshua, o Salvador, o Libertador. E é interessante isso, né? Porque a palavra grega da salvação, que é a palavra sozo, ela também denota isso, né? Ela denota essa eu vou... Todo mundo estava prestando atenção na professora. Professora querida, né? Olha lá, já estava fazendo discípulos. Ai, ai.
Que bênção, né? Aleluia. E a palavra salvação, a palavra para salvação, tá? A raiz hebraica dessa palavra, ela é sotíria, e ela significa livramento, preservação e segurança. Então, para a mentalidade hebraica da antiga aliança, quando se falava em salvação, se falava exatamente nisso. Falava em livramento, preservação e segurança. Então, para o judeu, para Israel, a salvação, ela não tinha a ver com a natureza pecaminosa e com o resgate daquilo que era o pecado. Mas tinha a ver quando Deus se manifestava para Israel como salvação, ele vinha através do livramento, da preservação e da segurança. Então, quantas vezes Deus preservou, Deus libertou e Deus garantiu a segurança de Israel? Inúmeras vezes. Desde a história que nós vimos de José, que Deus preservou, não só ele como toda a sua família, não somente depois, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, não somente depois também, quando Josué lá também, Deus faz maravilhas na vida de Israel, através de Josué, através do próprio Caleb, dos próprios homens que Deus levantava. Deus sempre preservou e libertou. Sempre. Isso foi uma constante em toda a história, não só de Israel, como também daqueles que estavam debaixo aqueles povos que se achegavam e que estavam ali vivendo em Israel também, que eram os estrangeiros. E é interessante porque Deus, nas suas instruções para Israel, Deus falou: vocês acolham o estrangeiro. Vocês acolham os estrangeiros. Porque vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Então, Deus sabia que Israel tinha passado por isso e dava a instrução. Vocês não vão agora, por causa que vocês foram escravos, não querer receber pessoas de fora. E isso, hoje em dia, tem um nome para isso, né, que é xenofobia, que se chama, né? A xenofobia se manifesta no sentido de que uma etnia, um país, uma cultura se acha superior às outras e não quer interferência externa. E ela discrimina as outras culturas por tratar de culturas inferiores ou culturas que venham a ser perniciosas à sua. Então, isso é tratado como xenofobia. E a gente percebe isso, infelizmente, até hoje. E Deus abominou isso, né? Deus é o Deus do estrangeiro, porque Deus sabia disso. Porque o Israel passou por isso. E Deus deu essa instrução específica, né? Então, graças a Deus que Deus trabalha o nosso coração, né? E a gente recebe muitas pessoas hoje na igreja que vem, muitos venezuelanos, recebemos haitianos, refugiados, muita gente a gente recebe aqui. A gente recebe pessoas também, a gente acha que não, mas às vezes no próprio país existe essa discriminação, né? Já conversei com pessoas que vieram lá do Nordeste para cá e sentiram sabe? A pessoa às vezes sente uma certa ponta, porque diz, o gaúcho ele é muito orgulhoso, o gaúcho é muito bairrista, até tem o nome, né, o bairrista. Porque o gaúcho acha que, né, não é porque Deus é gaúcho que a gente vai se orgulhar, né, tia? Tem até uma música, né, que Deus é gaúcho, tá? Então, aí os argentinos dizem, não, mas o Papa é argentino. Bom, aí estragou tudo, né? Mas, sabe, essa diferença foi que Deus abominou. Essa diferença de tratamento, essa diferença de cultura. E por isso que era interessante isso, né? Porque a salvação veio através de um judeu. Uma vez um irmão chegou para mim, no grupo caseiro, e disse assim, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu odeio judeu. Eu digo, como assim, meu irmão? Como assim? Tu odeia judeu? Eu odeio essa raça triste. Para mim, judeu tinha que morrer tudo. Eu digo, Hitler. Não falei isso, né? Claro, senão... Mas estava à vontade, né?
Mas o irmão, eu odeio. Eu digo, então, meu irmão, vamos conversar aqui. Eu acho que tu tem um sério problema. Mas como assim, pastor? Só porque eu odeio judeu, porque eu não gosto dessa raça? Não, não é isso. Olha só. Tu ama o Senhor Jesus? Claro que eu amo o Senhor Jesus. Então tu tem um grande problema. Porque tu está dizendo que tu ama e odeia ao mesmo tempo. Jesus era judeu. Aí ele ficou assim. Não, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus, lógico que Jesus era Jesus. O nome dele em hebraico é Yeshua. Jesus era judeu. Jesus foi apresentado no templo. Jesus, ele cumpriu todos os ritos judaicos. Jesus era judeu, meu amigo. Como é que tu está dizendo que tu odeia o Senhor Jesus? E ele, não, é que aí ele começou a mudar, mudou a expressão, começou a mudar e tal, mas tu vê como a nossa ideia de simplificação às vezes até nos remete a ideias pré-concebidas e a gente sempre acha que judeu é falcatrua, que vai passar todo mundo para trás por causa daquela figura de Jacó, né, o enganador e tal. E aí as pessoas dizem, mas o judeu é tudo ladrão, porque tu já conhece algum judeu pobre? Digo, de fato, não conheço nenhum. Eu, pelo menos, não conheço algum judeu que seja miserável, pobre, desgraçado, não. Mas tu sabe por que disso? Porque a cultura hebraica, ela é muito calorosa nos seus ensinamentos e eles se ajudam uns aos outros. Ou seja, os grandes empresários que são judeus, eles congregam outros empresários, eles se ajudam mutuamente e eles trabalham muito, talvez por isso, né? Quem sabe não é por isso que eles têm dinheiro, porque eles trabalham, né? E aí, pois é e tal. Pois é, meu irmão, a gente tem que, às vezes, sabe, deixar essas ideias preconcebidas de lado e começar a entender as coisas. Eu não posso dizer que eu odeio. Primeiro que você não pode odiar a ninguém. A Bíblia diz assim, ame o seu inimigo. E agora? E orem por aqueles que vos perseguem. E agora? Então, se eu tenho que amar o inimigo, imagina o que eu não tenho que fazer, então, por aqueles que eu gosto. Por aqueles que são próximos. Aí a pessoa chega e diz assim, não, mas eu odeio o judeu. Bom, tu tá com foco errado, cara. Não pode. Primeiro que o ódio é um veneno que mata o autor e não a vítima. O ódio mata o autor. É um veneno que tu toma para matar o outro. E agora, como é que fica? Então, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, sabe, no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente comece, sabe, a entender que a salvação ela é muito mais ampla do que simplesmente uma mudança de posição, simplesmente uma mudança de religião, simplesmente uma mudança, sabe, de eu ia na macumba, agora eu deixei de ir na macumba e vou na igreja. Isso não quer dizer nada. É a mesma coisa que você deixar de ir no McDonald's e começar a ir no Burger King. Não mudou nada, só mudou o local. Eu deixei de ser gremista e fui colorado. Bom, aí teve salvação. Estou brincando. Mas salvação não é trocar de roupa. Salvação não é trocar de carro, de casa, de endereço, não é. Salvação é um processo muito mais amplo, é um processo, sabe, lá do coração. Quando Nicodemos encontra com Jesus e diz assim, sabemos que eu sei que tu é mestre, porque ninguém faz o sinal que tu faz. Eu sei disso, mas como que eu faço para ter a salvação? E Jesus fala para ele o quê? Você tem que nascer de novo. E a primeira pergunta dele, eu considero como uma pergunta irônica, porque certamente ele sabia que não se tratava disso. Nicodemos era um homem inteligente. E ele pergunta, mas como assim? Eu vou, depois de velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu acho que isso aí foi uma ironia que ele fez. Ele certamente não entendeu dessa maneira. Jesus disse, você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer na sua essência, na sua natureza, naquilo que você é. Uma transformação interna, uma regeneração de todas as nossas convicções e as nossas ideias.
uma regeneração de todos os nossos conceitos e preconceitos. Uma transformação profunda do nosso ser. E é interessante que Jesus fala da água e do Espírito. Logicamente que a água tem toda a conotação do batismo, que tem uma conotação de morte e de ressurreição. Mas se você analisar bem, o nosso corpo, seu corpo, a nossa carcaça aqui, em torno de 70% é água. Água. Por isso beba água. Até vou aproveitar e tomar um gole d'água aqui. Água. A sua natureza tem que ser mudada, transformada. E do Espírito. Sabe por que ele fala da água e do Espírito? Existia um ditado, estamos indo para o final já, mas tem um ditado que se dizia, e eu custei a entender um pouco, logo que eu cheguei na igreja, falavam assim, ó, se tu nascer uma vez, tu morre duas. Mas se tu nascer duas vezes, só morre uma. Eu digo, nossa, que matemática é essa, velho? Porque o homem natural, que nasceu de uma mulher, espiritualmente ele está morto. Então o homem já nasce perdido, já nasce corrupto, já nasce pecador. E ele tem que ter essa sua natureza transformada e nascer de novo. Nascer de novo espiritualmente, na sua natureza, na sua essência. Tem que nascer de novo. Esse é o segundo nascimento. E aí, a única morte que ele vai experimentar é a morte física. Porque espiritualmente ele vai viver eternamente com o Senhor. Mas o homem que nasce uma vez, e o homem que não entrega a sua vida para Deus, que não se regenera, o homem que não encontra o caminho da salvação, o homem que despreza a cruz, o homem que não encontra essa transformação interior, ele morre não só fisicamente, mas como ele vai experimentar a chamada segunda morte, que é a separação total de Deus. Esse é o maior prejuízo. Aí eu entendi melhor essa condição. Ah, Senhor, que o Senhor realmente venha sobre nós, né? Venha com salvação, venha com a sua graça, venha com a sua glória. E que o Senhor possa nos salvar também, sabe, em todos os sentidos. A palavra mais ampla, a palavra grega para salvação, que é sozo, essa palavra ela inclui salvação, cura e libertação. E que o Senhor possa cumprir isso na nossa vida. Na vida da nossa família, sabe, daqueles que estão em nosso redor, que o Senhor possa cumprir isso em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Amém.